Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Bom dia, você está bem? Está animado? Queridos, hoje você está vivendo um dia muito especial. Nós vamos hoje ter uma edição especial nesse dia e onde você vai escolher o culto que você vai assistir aqui presencial, mas nós vamos instruir você a assistir os 4 cultos depois. Eu e Marcela, nós tivemos no momento de oração uma inspiração de tratar sobre um tema que a gente vai dividir em 4 episódios hoje. Então eu estou responsável por fazer a abertura. Daqui a pouco Marcela vai estar no culto das 10 dando continuidade. Eu volto 17, ela volta 19h30 para que a gente complete esse assunto o máximo possível. Não vamos esgotá-lo, não temos a pretensão de esgotá-lo, mas a gente teve realmente uma inspiração que a gente quer que toda a igreja de Campo Grande e aqueles que entenderem também de fora tenham esses princípios estabelecidos, porque é uma revelação que nós temos tido que tem alterado o funcionamento dessa igreja. Não é nada novo que você nunca ouviu, mas talvez organizado de uma maneira que com certeza pode transformar o nosso destino. Amém? Amém? Você tem que falar glória a Deus animado. Acordei 6 horas por sua causa, amém? Isso aí, não faz mais ou menos não. Glória a Deus. Então, nós vamos falar sobre uma palavra que a gente fala pouco no nosso meio cristão. A gente talvez não valorize ela como deveria, principalmente porque nós somos 2 gerações, ou 2 ou 3 gerações, que vieram depois da ditadura. Então nós criamos algumas resistências, né? Nós viemos de gerações onde os nossos pais, os nossos avós pelo menos, ou bisavós, eles ainda eram muito brutos, eles ainda usavam uma autoridade às vezes abusiva, por conta, não por maldade, mas por aquilo que receberam. E aí depois disso, quando a gente sai de um processo de ditadura, onde a gente tem receios, eu sou dessa época da infância, que minha mãe dizia, até por conta da cor da minha pele, minha mãe dizia, não saia sem documento, porque se a polícia te parar, você sem documento, e óbvio que a cor da pele altera isso, amém, queridos? A gente não se ilude com esse tipo de coisa ainda. E o que minha mãe dizia para mim na infância, se você não tiver documento, você vai ser enterrado como indigente. Eu era uma criança que ouvia que se eu estivesse sem documento e acontecesse alguma coisa, eu seria enterrado como indigente. Ou seria preso numa blitz da ditadura. Então eu sei que algumas pessoas pensam que a gente não vai falar de política aqui, mas nem a terra é plana, nem nunca sempre teve ditadura assim, amém? Mas nós saímos desse processo e aí vivemos um outro processo, que é uma liberalidade excessiva, que veio depois com a questão dos hippies, entrou muita coisa, quebrando a parte da reverência. A gente colocou uma posição contrária a processos que o mundo, não só a ditadura no Brasil, mas processos que aconteceu no mundo, que faziam com que a gente não quisesse falar de hierarquia, que a gente não quisesse falar de ordem. Nós tivemos até problema com a nossa bandeira escrever ordem e progresso, porque ordem para a gente não era mais uma coisa boa. Ordem para a gente virou uma coisa punitiva. E aí a gente vai tomando algumas outras medidas que levam para o outro extremo. Vieram os psicólogos, os terapeutas, e disse que você não podia mais punir seus filhos, que você não podia frustrar seus filhos. Lógico que linhas, né? Porque tudo na vida tem linhas que vão seguir alguns caminhos, mas se entrou num extremo onde a gente não pode mais falar de hierarquia, de posição, de ordem, porque a gente agora era irreverente. Só que, queridos, quem sabe aqui que tem hierarquia no céu? Quem sabe que tem hierarquia no inferno? Fica difícil você fugir de hierarquia, amém?
Não tem muito o que fazer, porque no céu tem hierarquia. Jesus deixa bem claro quando ele fala sobre ele ser acusado sobre ser parte dos demônios, ser parte de Beelzebul. E ele diz, olha, eu não poderia fazer isso porque há uma hierarquia. Eu não poderia dar uma ordem a eles se eles não tivessem sujeitos a alguma ordem. Não está bem assim, mas é mais ou menos o que Jesus está falando. Então nós vamos viver hierarquia em todos os lugares, porque as posições são definidas. Mas o que a gente precisa entender é que, além disso, também existem esferas de atuação. E a igreja é o melhor exercício para isso. Por quê? Porque a igreja, você entra aqui, lá na sua profissão você tem uma hierarquia. Aí você tem aquela lá. Quando chega na sua casa, vai ter outra hierarquia. Quando chega na igreja, você tem 300 hierarquias, porque hoje você é líder de departamento, amanhã você está sujeito a outra liderança, aí você tem o seu líder discipulado, que pode ser no seu departamento um subordinado seu. Então a igreja exercita a gente a trocar de chapéu toda hora. A gente transita na igreja, uma hora a gente é autoridade, outra hora a gente é liderado, outra hora a gente é sujeito. Isso é maravilhoso. Maravilhoso para você, para os seus filhos, porque condiciona a gente a estar pronto a se posicionar no reino de Deus. Porque o reino de Deus não é no padrão desse reino, do império das trevas, corrigindo assim, nem do sistema desse mundo. Jesus é bem claro em dizer, olha, no mundo os que governam podem exercer autoridade abusiva, no mundo os que governam podem não servir, mas no reino de Deus, quem quiser ser o maior tem que servir. No reino de Deus, quem é mais importante? O que senta à mesa e é servido ou o que serve? E ele diz, pois eu sou o que vim servir. Então, a gente precisa entender que existe hierarquia no céu, existe hierarquia no inferno, existe hierarquia na terra sim, e existe uma hierarquia própria do reino de Deus. E é muito importante quando a gente consegue compreender isso, para que a gente possa usufruir daquilo que essa posição que a gente se encaixa vai fazer com que a gente desfrute do que Deus tem para nós. Quando a gente embola o sistema do mundo com o sistema da igreja, com o reino de Deus, a gente começa a trazer confusão. Então é muito importante a gente entender qual a nossa posição no reino. E hoje você vai ter esse seminário especial sobre essa posição e o quanto é importante você entender quando você está numa posição, quando você está na outra. Amém até aqui? Eu sei que é um assunto um pouco diferente do comum, mas eu creio ser uma revelação para muitas pessoas, inclusive, que não entendem por que tem uma vida com Deus e talvez não prosperem, talvez não avancem naquilo que Deus tem para ela, porque por ignorância você pode estar se movendo de forma errada. Então nós vamos ter hoje mais 3 episódios livrando de algumas coisas que fazem com que a gente perca essa posição ou deixe de desfrutar dessa posição por princípios que não são bíblicos, mas que têm uma aparência benigna. Porque quem já ouviu falar que, não, mas eu tive boa intenção? Quantas vezes a gente erra e fala, não, mas eu tive boa intenção? Mas quem já ouviu falar, não é da Bíblia, do mundo, que de boa intenção o inferno está cheio? Amém? E quem já ouviu falar aqui que a voz de povo é a voz de Deus? E aonde tem escrito na Bíblia que a voz do povo é a voz de Deus? Então a gente tem que se livrar de algumas coisas que fazem com que a gente seja conduzido por caminhos ruins. Então hoje eu fiquei com a parte de dizer para você o quanto é importante entender a nossa posição em Cristo, a nossa posição no reino de Deus. A Bíblia vai dizer que nós estamos assentados, Efésios 2, vai dizer que nós estamos assentados, Efésios 2:6, assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Em resumo, o que ele está dizendo? Jesus venceu a morte, ganhou um nome que é sobre todo nome, se sentou à destra de Deus, e eu acho que você entende que destra é lugar de comando, amém?
Destra é o lugar do comando. Então Jesus está à destra de Deus, ao lado de Deus, na parte do comando. Eu costumo brincar aqui na igreja que a diretoria da igreja senta à minha destra e os pastores da igreja sentam à minha esquerda. Por quê? Porque a destra é lugar de governo. Então a diretoria da igreja tem o governo da igreja, na direção da igreja, e os pastores, eles têm o coração da igreja. Eles estão do meu lado esquerdo, do lado do meu coração. Contrário, é que eu estou virado para vocês. Eles estão do meu lado esquerdo, que é o lado do coração. Eles cuidam da igreja, enquanto a diretoria governa a igreja. E é importante a gente entender a função de cada um, porque a sua expectativa com a diretoria não é que ela cuide da sua vida espiritual ou dos seus problemas. Pode coincidir, como Josias, que transita nos dois, mas ele está aqui para cuidar, para promover a direção da igreja. E os pastores, eles estão aqui para cuidar de você, da sua vida espiritual. E não tem nada de mais se ele transite nos dois. Mas é importante você entender que à destra está o governo. Amém? Fica assustado não, você vai ouvir muita coisa nova hoje, mas nada fora da Bíblia, amém? E aí eu quero dizer para você que Marcos 10 vai lembrar aquilo que eu falei lá em Marcos 10, 43. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Abre a sua Bíblia lá em Marcos 10, versículo 42, e ele vai dizer assim: mas Jesus, se puder projetar, chamando para junto de si, lembrando o contexto aqui, que os discípulos estavam questionando sobre posição. O assunto aqui era posição. Tanto em Marcos 10 quanto Lucas 22, os discípulos estão percebendo que está chegando o desfecho do período de Jesus e eles estão preocupados em qual posição eles vão estar. Eles estão ali questionando, né? Lucas vai falar sobre um sentar à direita, outro à esquerda. Marcos vai dizer quem vai ficar, né? Porque Jesus ia embora, quem ia tomar conta da bagunça, né? É normal, quando eu me ausento da igreja, eu mando uma mensagem para todos os líderes da igreja dizendo: olha, estarei ausente. Na minha ausência, se Marcela estiver, que é a vice-presidente, Marcela é a autoridade máxima na igreja na minha ausência. O vice é o suplente do cargo, ok? Eu sou o presidente, Marcela vice-presidente. Calhou da minha mulher não ser somente uma mulher de pastor, mas ser uma ministra com capacidade de liderança. Diferente daquilo que exige a mulher do pastor. Não toda mulher de pastor precisa ser assim, mas calhou da minha ser. Tanto uma líder, que já havia sido diretora do Rema, quanto também uma ministra antes de mim. Então ela é vice-presidente da igreja. Na ausência minha e de Marcela, que é comum, Josias assume o governo da igreja na minha ausência. Mas todo mundo tem que saber que, olha, na minha ausência é o Josias. E na ausência de Josias, o pastor Tiago. Nós temos essa hierarquia para que você saiba a quem você se dirige. Então eles estavam aqui dizendo: quem vai ficar no seu lugar? Quem vai ficar no controle? Amém, glória a Deus. Ó, quem quiser ser o maior, seja o que serve, amém. A gente combinou essa cena. Então na realidade vai dizer foi, Jesus? Amém. A gente vai entender que existe posição. E eles estão aqui discutindo sobre posição. Como é que é no mundo? Quem é o maior, na nossa, às vezes, consciência, não vai servir, vai ser servido. Mas sabe que nem no mundo isso é verdade. Porque na realidade o que muda é nível de responsabilidade. Porque se você estiver frente a frente com o presidente da República, você vai pensar: eu vou servi-lo porque ele é autoridade. Mas querido, o presidente da República, gostando você ou não do resultado, ele te serve. Ele provavelmente abriu mão de muita coisa na vida dele para estar nesse cargo de responsabilidade, para servir a nação. Bem ou mal, a gente não vai discutir. Mas ele está ali, naquela posição, para servir. Os graus de posição onde a gente alcança, eles são, na maioria das vezes, para serviço. Só que o que muda? O nível de responsabilidade. Então nós estamos num serviço maior, em termos de abrangência, a gente não faz o serviço menor, porque a gente responde por um maior. Então nós precisamos entender que o maior, ele precisa servir.
Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que era candidata a pastor, talvez já tivesse o título, e ele falou assim: pastor, eu tenho problema com o departamento tal, porque eu falo e eles não reconhecem que eu sou pastor. Aí eu falei: qual o nome deles? Ah, não lembro. Eles são casados? Não lembro. Então deixa eu te explicar, ele não reconhece você como pastor porque você não pastoreia ele. Então só o título não te resolve não. Quando você cuidar dele, perguntar qual o nome dele, se ele é casado, se ele está bem, ele vai olhar: esse cara cuida de pessoas, ele é pastor. Amém, querido? Você entende isso? Que é o serviço que faz isso? Então Jesus está ensinando: quem quiser tornar-se grande, então existe posição, pequeno, grande, maior, entre vós seja o que sirva. E lá em Lucas 22, na disputa de quem senta na direita ou esquerda, ele repete, lá no 26, 25, mas Jesus lhe disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores, mas vós não sois assim, pelo contrário. Diga comigo: pelo contrário. Vós não sois assim, nós não estamos no sistema do mundo. O maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. A gente poderia fazer toda a ministração baseada nisso aqui, mas isso é só uma introdução para a gente chegar aonde você precisa entender sobre posição. A importância de posição. A gente precisa se livrar dessa recusa a reconhecer posição. Muitas vezes as pessoas, achando que são mais religiosas, elas dizem assim: qual o seu chamado? E ela fala assim: ah, não estou preocupado com o título. Que bom, querido, vaidade é um problema. Se você está correndo atrás do título, é um problema. Mas se você tem um chamado, Deus colocou o nome dele. Porque a Bíblia diz que foi Jesus que distribuiu os dons. E foi ele que chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para evangelistas e outros para mestres, ou pastores e mestres. Então, Jesus gosta da ideia do título. E aí você vai ser mais espiritual que Jesus e dizer que não está preocupado com isso? Cuidado quando humildade vira soberba. Amém, queridos? Porque se Jesus disse que tem que ter título, quem é você para dizer que não está preocupado com isso? Melhor você se atentar sim. Amém? Agora, eu não vou inventar título ou ter a motivação errada no título. É isso que a gente não pode ter, mas não pode confundir. Amém até aqui? Eu preciso ser didático hoje. Eu não vou descer, porque se eu descer é um perigo. Eu preciso ser didático, amém? Então eu quero agora que você entenda que essa questão de posição é um pensamento de Deus. Você não precisa abrir, mas Atos 10 vai dizer, Atos 10, 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito e com o poder. Foi Deus que deu a Jesus a autoridade. Foi Deus que deu a Jesus uma posição sobre essa terra. Havia necessidade, nós vivíamos num império de trevas, sendo subjugados pelo diabo. Deus não podia levantar qualquer um, ele precisava de alguém que tivesse autoridade. E ele levanta Jesus, ele unge Jesus, para quê? Para desfazer as obras do diabo. Então precisava de uma posição. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus se submete a tudo que se submeteu, para que em sujeição ele herdasse o nome que está em que posição? Sobre todo nome. Você está entendendo que tem posição na Bíblia o tempo todo? E a gente não vai poder lutar com isso? Amém? Glória a Deus. E Lucas 4, 18, eu acho, vai dizer... Eu estou falando eu acho porque eu copiei de um lugar novo e o versículo está com um tamanho desse tamanho o número. E eu não estou conseguindo aqui identificar 6 e 8, etc. Mas não vou botar óculos agora não. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Então toda vez que você ganhar uma posição, fica pronto, porque vai vir uma responsabilidade logo em seguida. Porque a sua posição é para serviço. Diga comigo, a minha posição é para serviço. Amém? Então, quando você diz eu não estou preocupado com o título, chega no seu coração, se você não quer a vaidade do título, porque você não reconhece que está pronto a servir nele, ou se você realmente não se acha apto para aquele título. Amém, queridos? Por exemplo, eu
sei que eu transito na unção apostólica, mas eu não recebo ainda o título de apóstolo. Por quê? Porque para ser apóstolo tem frutos evidentes de apostolado. Algumas pessoas identificam alguns na minha vida. Ah, você levanta líderes, você treina líderes, você tem capacidade... Tá bom, são algumas características, mas o apostolado, o ofício, ele tem uma evidência. E essa evidência eu não vejo ainda na minha vida, do meu ponto de vista. Vários profetas chegam aqui e falam na frente da igreja inteira. Você, né? Eu lembro do Breg Fluke, rindo da minha cara, falando, você é apóstolo. Eu recebi aquela palavra como, ok, tem uma unção na minha vida e um dia pode ser, mas hoje eu sou pastor. Meu título hoje, pastor presidente Verbo da Vida Campo Grande. Por quê? Porque eu tenho frutos. Mas eu não vou colocar o título na frente da evidência, mas eu também não posso negar o título. Você está entendendo que a gente caminha bem perto da humildade soberba o tempo todo e precisa entender bem para não perder o lugar? Porque você pode dizer, eu sou o mais humilde dessa casa. Querido, já é soberba, tá bom? Então fica cuidadoso. Bom, passando para cá, eu quero explicar para você uma coisa que talvez você não tenha entendido dessa maneira. Mas essa igreja é uma igreja que ministra sobre honra, não ministra? Você conhece sobre honra? Mais ou menos. Quem conhece já ouviu ministrações sobre honra nessa igreja? Amém. Uma boa parte. Então eu quero dizer para você, honra é um princípio que nos garante usufruir com mais resultado da fé. Pastor, que doideira é essa? Eu vou dar 2 exemplos para você, aonde Jesus ficou admirado. Quem aqui gostaria de ver Jesus admirado com você? Quem gostaria de falar assim, rapaz, eu fiz um negócio que Jesus ficou admirado? Quem gostaria? Levanta a mão, porque vocês têm que fazer exercício. Daqui a pouco eu vou mandar ficar de pé e sentar. Você gostaria? Amém. Se fosse por uma coisa boa, né? Porque Jesus também pode ficar admirado, como alguém pode fazer uma coisa muito ruim. Mas a Bíblia cita 2 aspectos na Bíblia que deixou Jesus admirado. Jesus ficou admirado com o nível de fé dessas pessoas, mas também principalmente com o tipo de fé. E a gente precisa entender esse tipo de fé. Eu vou ser breve porque essa ministração já existe sobre honra, eu só quero pegar um aspecto dela, amém? Nós vamos ver, abre lá comigo, em Marcos 6. E a gente vai falar assim, Marcos 6. Tendo Jesus partido dali, foi para sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Chegando no sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo, de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que foi dada? E como fazem tais maravilhas por sua mão? Diga comigo, perceber que alguém é especial, perceber que algo é diferenciado, é reconhecimento. A gente não pode confundir reconhecimento, gratidão e honra. São 3 coisas distintas. Reconhecimento é algo que eu avalio e reconheço que aquilo é diferenciado. Gratidão está associado ao que foi feito em seu benefício. Eu sou grato porque alguém fez algo para mim. Mas às vezes a gente confunde honra com gratidão e a gente fala assim, eu não honro aquela pessoa não, ela nunca fez nada por mim. Mas deixa eu dizer uma coisa, que honra não está associado ao que a pessoa fez para você. Amém? Reconhecer é entender, avaliar e conferir que alguém ou algo tem uma postura diferente, uma condição diferente. Então, você fez algo por mim, eu digo obrigado, porque eu reconheço que você me atendeu, mas não quer dizer que eu fique grato. Reconhecer é uma coisa, gratidão é outra, porque o reconhecimento é mental. E a gratidão? A gratidão já entrou no coração. Gratidão está associada ao fato de um benefício causado a mim, e que não vai ser só um reconhecimento, ela vai para um nível maior, porque eu vou ficar grato, e o grato, quando é decepcionado, não esquece. O que reconhece
Quando você atende, ele reconhece. Quando você não atende, ele esquece o que você fez antes. Que é só reconhecimento, é mental. Pessoas que dizem para você, eu vou ser grato a você o resto da vida. Aí amanhã você não diz não para ele pela primeira vez. Disse sim até aqui e ele reconheceu. Agora você disse não. Aí ele esquece tudo que você fez. Isso não é gratidão, isso é reconhecimento. É mental. Gratidão caiu no coração. Alguém fez algo por mim, alguém é importante para mim, alguém cuidou de mim e eu fico grato. Isso quando essa pessoa erra, eu olho, faço a conta e vejo, mas o que ele fez é muito melhor do que o que ele deixou de fazer. Ainda é gratidão. Agora, aqui é honra. Honra vai depender do que a pessoa fez por você, para você? Não. Honra vai estar associado à posição que essa pessoa ocupa. Pô, a gente vai chegar lá, não fica assustado não. Mas a gente está falando aqui que eles reconheceram que Jesus era diferenciado. Meu Deus, de onde vem essa coisa? Que sabedoria é essa? Por que fazem tais maravilhas? Aí eles vão para mental. Lembra que reconhecimento é mental? Aí eles vão para análise mental. Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós, suas irmãs? Então eles foram para a mente e consideraram. Eu reconheço que é diferente, mas eu analiso e vejo que ele não tem uma posição para isso. Ele estava aqui entre nós, ele não é alguém especial. Ele só está fazendo coisas especiais. Eu reconheço que ele está fazendo coisas diferentes, mas eu não reconheço a posição distinta dele. Ele é um de nós. Ele brincava aqui entre a gente. Eu conheço a família dele. Por que ele está dizendo que é especial? Você entende? Reconhecimento e honra. Reconhecimento, eu sei que você faz, eu sei que você é capaz. E honra, quando eu considero a sua posição. Amém até aqui? Fica tranquilo, vai dar tudo certo. E aí eles dizem, bom, eu não reconheço a posição dele. Qual era a posição dele? Filho de Deus, eu não reconheço. E a Bíblia vai dizer o seguinte, Jesus, porém, lhe disse, no versículo 4 de Marcos 6, não há profeta sem honra, ou seja, sem distinção de posição, senão na sua própria casa. É isso? Cadê onde está? Sumiu? Xaralá, mudou aqui. Senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Eu brinquei aqui quinta-feira agora, Patrícia Luz e Glauco. Eu me embolo com esse nome. É Glauco. Glauton. Pronto. Glauton. Ei, Jesus. Glauton, eu amo você, mas eu me embolo com o seu nome. Todos dois receberam palavra aqui do profeta extraordinário que veio de fora. Todos dois receberam, caíram, a igreja vibrou. Só que eu falei assim, eu já disse tudo isso para eles na frente da igreja. Não tinha nada novo. Mas é importante o de fora vir? Claro que é. Porque quando eu sou de casa, eles pensam, o pastor me conhece. O pastor está falando isso porque eu estou chateado. O pastor está falando isso para me dar uma força. Mas aí vem alguém de fora, a honra é diferente. Veja bem, eu não estou dizendo que eles desonram a mim na minha posição de pastor. Mas na posição de profeta, como eu sou pastor, às vezes a gente fica, eu reconheço. Mas eu não sei se eu acho que ele tem essa posição. Porque ele me conhece. Isso acontece, é natural. Quando eu ministro fora, o profeta aparece mesmo. Porque eu não conheço ninguém, então se Deus falou, eu entrego. Aqui Deus falou, eu olho para você, não, mas ela já me contou tal coisa. Eu vou pensar, mas quando eu estou fora, eu sou só profeta. Tá tudo bem? Então a gente vai entender que o de casa, a gente vai cair em análise mental. E eles fizeram isso e não reconheceram a posição de Jesus. E o que diz ali? No versículo 5. Não pôde, diga comigo, Jesus não pôde. Mas Jesus não era Deus? Jesus não pode todas as coisas? Deus não pode todas as coisas? Diga não. Deus não pode todas as coisas porque Ele na sua soberania se limitou. Ele poderia, Ele é onipotente, mas Ele disse que Ele não pode mentir. Ele disse que a palavra dele não pode voltar atrás. Ele na sua soberania, Ele é soberano, Ele se limitou. E aqui ele está dizendo que Jesus, embora quisesse, embora pudesse, tivesse a unção para, ele não pôde fazer. Por quê?
não reconhecer a posição dele. Embora tiveram reconhecimento das habilidades, não reconhecer a posição. E porque não reconhecer a posição, ele não pôde fazer milagre. E Jesus, a Bíblia vai continuar dizendo que Jesus ficou admirado. Admirou-se de quê? Da incredulidade, da fé pequena, ou da fé sem honra. Porque você pode ter uma fé, que um profeta pode te dar uma palavra, mas se você não reconhece aquele profeta na posição de profeta, você não consegue acessar. Então isso é desonra. O que é honra? Entender algo como especial. E o que é desonra? Entender que algo não é especial. Então o profeta pode chegar aqui e declarar uma palavra para você, mas se você não reconhecer a posição dele no reino espiritual, você não recebe. E nem ele pode fluir. Graças a Deus, essa igreja tem muito testemunho de quê? Do contrário. Pastor, o Mateus saiu daqui. Mateus saiu daqui na quinta-feira, glória a Deus pelo que está sobre a vida dele. Mas ele não flui daquele jeito em todo lugar. Ele falou, pastor, não é assim. Vocês gostam, vocês honram, vocês tiram. Porque lembra que Jesus disse, de mim saiu virtude. Por quê? Porque aquela mulher reconheceu a posição dele. Se eu tocar nesse cara que não é comum, se eu tocar nesse cara que é o Filho de Deus, eu vou ser curado. Reconheceu a posição. Fé com honra. Honra é reconhecimento de posição. Então ele sabia quem era. E o Mateus falou aqui, pastor, eu ficava aqui. A gente saiu daqui 1h. Amém? Foi uma vigília de quinta-feira, que emendou na sexta de trabalho, que emendou no sábado de mutirão, e eu estou aqui porque Deus ama você. Amém? Mas, desabafo à parte, ele falou, pastor, eu ficava aqui a noite inteira. Por quê? Porque vocês estavam tirando de mim. Muitas pessoas curadas em diversos aspectos. Mas ele poderia ser ungido, chegar aqui, você não honrar e não acontecer nada. Amém? Você entendeu a posição. Então aqui não entendeu e não pôde. Só que a Bíblia diz que ele vai ter um outro encontro que ele se admira. Então lá onde o povo conhecia ele, havia familiaridade, ele não conseguiu ter a posição dele reconhecida. Mas a Bíblia vai dizer, e eu tenho que me virar, eu não creio em 40 minutos, não sei seguir Deus ainda. Amém? A Bíblia, abre lá comigo eu vou pular esse texto aqui. A gente vai ver lá em Mateus uma situação parecida, onde Jesus fala sobre o profeta sem honra, e ele não está colocando isso como uma doutrina, ele está citando um fato, amém? Não pega Jesus disse que o profeta na sua casa não tem honra, mas ele não disse isso como uma determinação, ele fez um lamento, infelizmente é assim. Agora vai lá comigo para Mateus 8, Mateus 8, versículo 5, fala que Jesus entrou em Cafarnaum, e apresentou-lhe um centurião. O que é um centurião? Uma autoridade romana. Nós estamos falando de um período onde Roma era a nação soberana. Amém? Uma nação soberana tem tratamento diferenciado, não é verdade? Alguma vez você já viu um brasileiro chegar nos Estados Unidos e o americano falar em português? Não. E quando chega um americano no Brasil e o cara sabe inglês? Ele fica todo vaidoso, né? De falar inglês com o americano. Por quê? Porque ele entende que é uma nação soberana. É uma nação que está numa condição maior do que a gente. Então a gente se sujeita a falar a língua deles. E quando ele diz assim, eu amo vocês, aí o cara... Ah! Porque ele aprendeu, eu amo vocês. Aí a gente fala, uau, ele desceu lá da posição dele para aprender a minha fala. A gente entende esse negócio. Então aqui era essa condição. Vem um centurião romano, uma autoridade de uma nação soberana, falando, Senhor, meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus disse para ele, vou lá curar. Aí ele diz, o centurião respondeu, Senhor, não sou digno que entre na minha casa. Me explica esse negócio. Ele reconhece que Jesus está numa posição tal que pode curar o servo dele, que ele na posição que tem, com dinheiro, sendo romano, não pode, certo? Então vamos lá, ele reconheceu que Jesus tinha uma posição diferente da dele.
Mas ele também sabia quem ele era. Aí quando Jesus diz que vai na casa dele, ele, opa, eu não sou digno que entre na minha casa. Como é que pode isso? Aí a gente vai, ele vai continuar e diz assim: mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Agora grava isso na tua Bíblia, grava. 9. Pois também, diga comigo, também. Marque esse também. Destaque esse também. Também significa que eu estou comparando uma coisa com outra. Amém? Existe uma coisa aqui e outra que também é semelhante, certo? Aí ele está dizendo, mas eu também sou homem sujeito à autoridade. Então o que ele fez? Ele disse, Jesus, eu sou um homem que tem uma posição. Sobre mim há uma autoridade. Abaixo de mim há meus servos. Então, da posição que eu estou, eu digo aos servos, vá e ele vai. Vem e ele vem. Porque eu estou na posição intermediária. Os servos estão abaixo. Sobre mim tem outra autoridade. Essa autoridade me baliza a falar para baixo. Eu tenho alguém sobre mim e alguém abaixo de mim. Você entende posição? E ele está dizendo, eu também entendo disso. Porque eu tenho uma posição intermediária. Eu estou num lugar onde alguém me cobre e os outros me servem. Então faz o seguinte, Jesus. Você que também tem essa posição, porque eu reconheço a sua posição. Você está num lugar que tem alguém sobre você. O Deus dessa terra está sobre você. E porque você está coberto por essa autoridade maior, você diz ao demônio, vai, ele vai. Você diz, vem, ele vem. Você diz a doença, vai, ela vai. Por quê? Porque você também, assim como eu, dentro de uma esfera, tem autoridade sobre você e abaixo de você. O que esse cara conseguiu entender? Opa, eu reconheço a posição dele, o que Nazaré não conseguiu. Ele olhou e falou, esse cara é judeu, mais pobre que eu, barbudo. Ele está andando na rua. E eu sou um centurião, bem vestido. Eu dou ordem em 100. Eu fui colocado numa posição destacada. Mas na minha esfera, diga comigo, na minha esfera. Na minha esfera de atuação, eu sou autoridade. Porque na minha esfera tem alguém sobre mim. E tem pessoas abaixo de mim. Mas eu não estou tratando da doença do meu servo na minha esfera. Eu sou de guerra. No exército eu resolvo. Para resolver esse negócio de saúde, eu tenho que ir para outra esfera, porque é uma esfera espiritual. Então eu digo para Jesus, Jesus, eu também, Jesus. Na minha esfera eu tenho autoridade, eu tenho alguém me cobrindo e eu tenho alguém que me obedece. Mas na sua esfera espiritual, eu não sou digno nem de você pisar na minha casa. Eu saio da minha esfera de autoridade e entendo que espiritualmente essa esfera não é a minha. E aí eu digo, na sua esfera, Jesus, você está coberto de autoridade. E os espíritos têm que te obedecer. Eu conheço isso, porque na minha esfera, eu estou coberto de uma autoridade, que é Roma, e os soldados têm que me obedecer. Então, Jesus, eu não fico me esforçando para dizer para o soldado, por favor, faz o que eu estou te pedindo. Eu estou te implorando. Não, Jesus. Eu digo, vá e ele vai. Eu digo, vem e ele vem. Então faz o seguinte, Jesus, perde teu tempo nem o meu não. Dá só uma palavra que esses caras têm que obedecer. Eu reconheço sua posição, Jesus. Quem é esse espírito perto de você? O que é essa enfermidade perto de você? Só me dá uma palavra, Jesus. Diga para eles, vai e eles vão ter que ir. Diga para eles, vem e eles vão ter que vir. Porque eu entendo desse negócio de posição. Eu sei que isso vai mudar a tua vida. E isso vai ficar gravado. Você vai mandar para um monte de gente que não está entendendo porque que a vida não anda. Tá bom? Aí ele vai falar assim. Ouvindo, lá no versículo 10. Ouvindo isso, admirou-se Jesus.
E ele fala uma frase: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel, o povo separado de Deus, achei uma fé como esta. Mas que fé é essa que Jesus está falando? Jesus está falando de... Não posso descer. Jesus está falando de grandeza? Jesus está falando de grandeza de fé? Quem acha que Jesus está falando de uma fé grande? Não, querido. Maria concebeu virgem. Que fé é essa de alguém que só de ouvir o anjo falar concebe? Ele está falando de resultado? Não. Moisés abriu o mar vermelho, muito maior do que curar um servo. Amém? Jesus está dizendo, testemunhando aquilo que ele mesmo diz: o profeta em casa não tem honra. Por que ele nunca viu uma fé como essa em Israel? Porque Israel, como era de casa, tinha familiaridade com ele, com a família dele. Israel não reconhecia a posição dele de filho de Deus, do enviado de Deus, de que ele tinha sido enviado, e aquele que recebe o enviado, recebe o que enviou. Então ele está dizendo, olha, em Israel, ainda que o povo creia em Deus, ainda que o povo creia em milagres, ainda que o povo creia que Deus pode fazer, eles não têm esse reconhecimento de posição que você está tendo. Porque você reconheceu quem sou eu. Eu estou sujeito a uma autoridade e eu tenho autoridade aos que estão embaixo. Essa fé com honra, diga comigo, honra, reconhecimento de posição. Lá em Israel não tem. Tem fé grande de Maria, fé extraordinária de Moisés, Abraão que concebeu, que teve filho depois de 100 anos, virou pai de nações e multidões. A fé do povo de Israel é fantástica e a gente vai estar diante deles. Davi, que venceu um gigante com uma pedrinha, fé extraordinária, tanto que eles estão lá nos heróis da fé. São heróis da fé, mas essa compreensão de posição, da posição que ele estava exercendo, e de que na posição você não precisa fazer, você só precisa dizer, muda tudo. Quantas vezes você não pediu alguém para descer na sua posição? Queridos, eu sou executor, eu amo meter a mão nas coisas. Mas ontem eu pensei, eu passei o dia inteiro aqui ontem, para lá e para cá, e eu fiquei sujo. Eu estava no mutirão, mas eu não estava no mutirão porque eu sou bonzinho, especial, não. É porque eu amo executar. Eu não faço mais coisa porque eu não tenho tempo. Eu adoro organizar. Eu, quando estou estressado, derrubo o armário e arrumo todo. Porque eu amo organizar, me desestressa. Então eu estava aqui na boa, fazendo o que tinha que fazer. Mas era tanta gente admirada do pastor estar colocando a mão em coisa suja, do pastor estar trabalhando. Querido, entenda. Realmente não é para fazer. Porque quando o pastor estava aqui trabalhando, ele estava deixando de fazer outra coisa que só ele pode fazer. Tem coisas que você não vai poder fazer, só eu. Por quê? Por causa da minha posição. Então, receber uma instrução de Deus como vocês estão recebendo hoje. Eu virei para Marcela e falei, nós vamos falar sobre isso, porque Deus está tratando isso comigo. Só eu posso fazer. Eu tenho que me dedicar, orar, separar para fazer. Mas às vezes tem membro que quer que eu baixe. Pastor, vai ter mutirão, você não vai estar lá não? Aí dá vontade de perguntar, você vai lá para casa resolver o tema do mês? Porque a gente puxa. Quando seu filho diz para você assim, não mãe, não, você não manda em mim. Ela está te puxando para a posição dela. Ou quando você desce. Quando você vai estar conversando, essa semana eu estava conversando com uma pessoa que ela estava, sem querer, entrando num relacionamento de filho com amigo. Eu falei, não, você está descendo. Você é mãe. Mãe tem uma posição de palavra que diz, vai, vá. Eu não desço, eu sou amigo dos meus filhos, mas eu não desço na posição deles. Veja bem, não estou dizendo que você não pode se ajoelhar para corrigir uma criança, para olhar o olho, não é isso que eu estou falando. Mas eu não vou entrar, por exemplo,
em questões de minha filha tem 23 anos, as amigas dela têm 20, de juventude que eu também vivi. Eu não vou descer. Eu não desço da minha posição. E eu também não subo na posição, nem puxo ninguém para baixo. Eu preciso entender a exposição. Então, aqui Jesus fica admirado. E aí diz que nunca viu uma fé como essa e diz, e na mesma hora o servo foi curado. Diga, na mesma hora. Porque fé com honra é instantânea. A gente viu gente aqui chegar com dor na quinta-feira e ser curado na mesma hora. Alguns não foram. Querido, natural. Eu não fui curado na mesma hora. Eu estou mantendo a minha cura. Eu ainda tive uma dorzinha aqui, porque às vezes o diabo vai dizer, não saiu não. Então eu tenho que exercer minha fé. Mas tem pessoas aqui curadas na mesma hora. Ninguém é melhor que ninguém. Só que houve um reconhecimento de posição diferente. Talvez. Uma honra diferente naquele momento. Eu confesso a você que eu estou aqui como pastor, eu estou muito atento a tudo, diferente de você que está só recebendo. Às vezes eu preciso ir para outra igreja, numa conferência, para receber completamente. Quem está na primeira fileira sabe o que eu estou dizendo. A gente não está aqui só para receber, a gente está aqui para servir. Eu estou reparando o som, estou reparando isso, estou reparando a música, eu estou reparando tudo, porque eu estou aqui no governo. Quando eu vou receber em outra igreja, eu só recebo. Às vezes a gente muda a honra nessa questão. Você está vendo que não é nada de maligno, é só uma consciência, mas eu preciso entender que honra está associada à posição. Eu só vou honrar você quando eu entender que a sua posição é destacada. E como que é isso? Honra é entender que algo está numa condição especial. E aí está o grande pulo do gato, o grande segredo. Honra não depende da sua avaliação mental ou reconhecimento. Vou dar um exemplo para você. Eli foi um sacerdote indigno que falhou, morreu de forma horrorosa, perdeu os filhos, a responsabilidade que ele tinha era guardar a arca foi roubada, ele deu ruim em tudo. Mas ainda assim, porque Eli estava numa posição sujeito a uma autoridade, Ana, que era uma mulher digna, se colocou na posição inferior a Eli, porque ela reconheceu que Eli podia ser o que fosse, mas ele estava numa posição que poderia dar a ela o filho que ela queria. E o indigno do Eli, que não guardou nem os próprios filhos, porque a sua posição faz você receber autoridade, mas também faz você ter mais acesso ao juízo. Quanto mais alto eu estou, mais perto da autoridade e do juízo. Por isso você não tem que perder tempo julgando a autoridade. Quanto maior a posição, mais rápido o juízo, mais forte o juízo. Quanto mais embaixo, mais distância do juízo. Amém? Ana reconhece Eli indigno por conta da posição. Ela recebe de Eli algo que ela, na posição dela, não conseguiu. E Eli, mesmo não sendo merecedor, mesmo não tendo condição de guardar o próprio filho, entrega a ela o filho que tem, por causa da posição. Aí eu preciso rapidinho repetir uma coisa aqui. Josias, Igor, Glauber. Quem lembra aqui, Josias fica aqui em cima, Igor fica aqui no meio, Glauber fica lá embaixo. Pronto. 3 posições, certo? Abre lá comigo em Mateus 10. Abre rapidinho, mas eu preciso dizer para vocês aqui. Mateus 10 vai dizer assim: quem vos recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Jesus está tratando sobre posição. Jesus está dizendo, olha, eu estou aqui numa posição intermediária. Vamos supor aqui, eu sou o secretário do presidente, eu não sou o presidente. Mas quando o secretário do presidente bate no seu escritório, você recebe ele como um secretário ou como o secretário do presidente? Porque quem recebe o secretário do presidente como quem recebe o presidente,
está reconhecendo a posição dele. Ele não é um secretário qualquer, ele é o secretário do presidente. Você reconhece a posição dele, de intermediário, e que há sobre ele uma autoridade. Amém? Jesus está explicando isso. Posição. E aí ele diz assim: quem recebe um profeta, nós estamos falando do reino espiritual, amém? Jesus está dizendo, olha, o profeta, que na nova aliança vai ser os 5 dons ministeriais, quem recebe um profeta, quem recebe um profeta no caráter ou no reconhecimento de profeta, vai receber que tipo de presente? O galardão de profeta. Não é o presente lá de baixo, é o presente que só quem está aqui em cima alcança. Aí ele diz assim: quem recebe um justo, o que é justo? Justo é a devida paga, justo é aquele reconhecido como correto, igual a você. Você nasceu de novo, você é justo, e o irmãozinho que está do seu lado também. Quem recebe o justo, na honra, no caráter e no reconhecimento de que ele é justo, que ele é tão salvo quanto eu, que ele tem a mesma posição que eu, recebe o presente dele, no nível que ele está. Agora, cuidado com uma coisa, que é um texto que pode fazer você não perceber. Aí ele vai dizer assim, profeta, justo, e agora ele vai falar do pequenino. Pequenino quem é? Alguém menor que você. Pequenino pode ser a criança, menor fisicamente. Pequenino pode ser o mais pobre, menor economicamente. Pequenino pode ser o novo convertido, menor espiritualmente. Ele está falando de tamanho, de posição. Quem recebe o pequenino, aí ele vai dizer assim: e quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, desses menores, por ser o meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Vamos entender uma coisa? Honra, honra, honra. Tem honra que não. Eu não honro o pequenino. O pequenino eu cuido, porque a posição dele é menor que a minha. Honra é reconhecer igual ou maior, e cuidado para o menor. Agora, por que eu cuido do pequenino? Porque eu sou bonzinho? Não. É porque essas posições foram dadas assim. Desce aqui, Josias. Josias era um pequenino e recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele veio para a posição de justo. Mas dentro da posição de justo, Deus o destacou para estar numa posição mais elevada, para receber e nutrir esses. Então ele foi alcançado nessa posição. O justo também, quando aceitou Jesus, nesse exemplo de pequenino, ok? Esse aqui não. Esse aqui ou chegou agora, mas ele ainda não tem posição nenhuma. Agora, se esse que está aqui não cuidar desse, sabe o que acontece? Desce, irmão. Porque se não é digno de estar nesse lugar, vai descer. Então ninguém cuida de pequenino porque é melhor, bonzinho, não. Cuida, porque senão a posição muda. Se eu fui elevado a pastor, profeta, e não cuido do pequenino, desce também. O que Deus está dizendo para a gente é o seguinte: existem 3 posições. 2 de autoridade e uma de ser cuidado. Esse que está aqui, Glauber, o pequenino, fica aqui, volta para o seu lugar, volta para o seu lugar. Esse que está aqui precisa ser cuidado e por isso ele honra aquele que cuida. Por quê? Se ele não honrar, ele não recebe o que esse aqui tem para entregar para ele. Então ele continua no lugar que ele está. Esse aqui precisa honrar o de cima. Por quê? Porque se ele não honrar, ele não recebe o que esse aqui tem para dar para ele. Agora, se esse aqui honrar esse aqui, ele desonra esse. Porque para o pequenino não há honra, para o pequenino há cuidado. Porque a voz do povo não é a voz de Deus. Amém?
esse aqui, ele não foi alçado a um lugar para ser honrado. Ele foi alçado a esse lugar para ser cuidado. Agora, se esse aqui que foi elevado não faz o que tem que fazer, que é cuidar desse, ele desce. É disso que a gente está falando. É de posição. Então, volta para o lugar. Quando eu honro o profeta, no acesso ao profeta, eu sou o justo, tá aqui? Tem coisas lá no alto. Levanta a mão, Josias. Quem alcança? Gente, pelo amor de Deus, quem alcança? Eu ou Josias? Por quê? Porque ele está numa melhor posição, né? Deus colocou ele lá para ele alcançar coisas que eu não alcanço. Então, se eu honro ele, eu tenho acesso ao que só ele alcança. Agora, eu estou no mesmo nível que Igor, justo. Porém, em esferas diferentes. Então, Igor, pega ali um pacote para mim. Pronto, Igor tem acesso. E aí, como eu honro ele, eu tenho acesso ao que ele tem acesso. Mas ele não tem acesso ao lado de cá. E como ele me honra, eu posso oferecer para ele o que eu tenho acesso. É o dia a dia entre nós. É na igreja, falando com o salmo, com o hino, com o cântico. Por quê? Eu reconheço que ele tem a minha posição, que eu honro ele na posição dele, como eu gostaria de ser honrado. Mas aqui não é como eu gostaria de ser honrado, não. É mais do que isso. Mas e se Josias, eu não for com a cara de Josias? Eu vou desonrar Josias que eu não fui com a cara dele? Não, por quê? Porque eu vou perder o acesso. Então honra não tem a ver com a sua afinidade. Honra não tem a ver com o seu partido político. Honra não tem a ver com o time que você torce. Honra não tem nem a ver se você gosta da voz dele ou não. Honra tem a ver que na posição que ele está, ele pode te dar acesso. Ah, mas isso é ser interesseiro? Não, não, não. Isso é entender como centurião, que na esfera em cada esfera tem uma hierarquia. E em cada posição eu tenho um acesso diferente. Tem coisas que se eu não honrar o profeta, eu nunca vou ter acesso. Porque só ele que foi colocado nessa posição. Mas Josias foi colocado nessa posição de profeta, de pastor, de apóstolo, de evangelista, de presidente da república, de presidente da Câmara. Mas eu não acho que ele tem um bom caráter. Eu acho que ele tem um mau caráter. Eu desonro ele. Porque com o caráter dele, ele vai resolver com o juízo que está acima dele. Eu não tenho acesso ao juízo que ele tem. Agora, para eu ter acesso ao galardão que ele tem, eu preciso honrar ele. Dói, né? Então eu vou ter que honrar o pessoal do STF, vou ter que honrar o presidente da República, vou ter que honrar o governador. Antes dele ser preso, talvez, porque Rio de Janeiro a gente vive isso. E vai sim. Porque as contas dele, o juízo dele, é Deus que vai resolver. Agora, você quer ter acesso? Honra. Honra não é amar, levar para casa, chamar de fofo, não. É tratar de acordo com a posição. É ser como centurião. Olha, presidente do STF, na minha esfera, eu tenho autoridade. Lá na minha igreja, eu digo, vai, o povo vai, porque eu estou coberto por um ministério que me dá autoridade para isso. Porque se eu não tivesse o ministério Verbo da Vida aqui em cima, você não ia estar me obedecendo, não. Mas como você reconhece que eu estou sob autoridade, eu digo a você vai e você vai. Na minha esfera, Verbo da Vida. Mas na esfera do STF, eu não sou ninguém. Não sou nem digno que entre na minha casa. Então eu preciso honrar quem está lá. Mas eu não botei quem está lá, nem eu. Mas ele está lá, na posição. Eu não preciso me associar, eu não preciso ser amigo, eu não preciso nada disso. Mas eu tenho que reconhecer a posição dele e chamar ele de Vossa Excelência. Você está entendendo quanta coisa você perdeu na sua vida? Porque você ficou movida pela emoção, dizendo que era coração. Não, querido, esquece emoção. A gente está falando de princípio.
dá honra a quem tem honra. Ou seja, reconhece a posição de cada um. E aí, porque eu reconheço o profeta na posição do profeta, eu recebo o que só o profeta pode me dar. Como eu reconheço o justo na posição de justo, eu recebo o que ele pode me dar, que é igual ao que eu posso dar para ele. Agora, se eu não cuido desse aqui, eu vou perder minha posição. Eu sou o pastor, que o Ministério Verbo da Vida está sobre mim, eu preciso honrar o ministério para cuidar de você. Se eu não cuidar de você, o ministério vai vir e vai, desço. Não estou fazendo o que eu fui chamado, para que eu vou ficar na posição? Você está entendendo que a gente fala de honra, a gente está falando de posição, e que honra é uma posição, é reconhecer posição, junto com a fé, faz você acessar o que você quiser, porque quem recebe o enviado, recebe o que enviou. Por que você recebeu? Por que você foi salvo? Porque você honrou a Deus? Não. Porque você honrou Jesus, que era o enviado dele. Você não pulou hierarquia, porque Deus, um monte de gente reconhece. Mas a Bíblia diz que quem que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai. Eu não vou ao Pai lá em cima se eu não reconhecer o enviado aqui no meio. Só vai ao Pai daqui de baixo quem reconhece o do meio e sabe que ele está sujeito ao de cima. Eu preciso entender na minha vida espiritual que no reino de Deus eu tenho uma posição. Na minha família eu tenho uma posição. No meu trabalho eu tenho uma posição. Na vida política eu tenho uma posição. Na minha vida cívica eu tenho uma posição. Na minha vida espiritual eu tenho uma posição. Eu preciso identificar que posição é essa para saber como eu acesso aquilo que eu quero acessar. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para eles? E para a gente concluir, essa é a abertura do que a gente vai tratar hoje. Sobre posição, para você entender como é que você se sustenta no reino de Deus, naquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Então diga comigo, honra nada mais é do que reconhecimento da posição que algo ou uma pessoa ocupa. Amém? Glória a Deus. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.